aí, meus queridos, bem-vindos de volta à aula do 8º ano, aula de Matemática 2. E nessa aula a gente vai ver o capítulo 17. Vamos dar prosseguimento à matéria de quadriláteros. Dessa vez, no capítulo, a gente vai ver os paralelogramas. É um tipo específico de quadrilátero. Lembra como eu falei no capítulo passado, que a gente ia ver no 16 um panorama geral sobre os quadriláteros e ao longo dos outros capítulos a gente ia ver as particularizações, os tipos de quadriláteros, ok? Então vamos começar aí com os paralelogramas. Bom, como de costume, vamos começar aí fazendo a definição, vendo como se define um paralelogramo. É bem prático, bem fácil. Bom, todo paralelogramo é um quadrilátero que possui os lados opostos paralelos. Ou seja, eu tenho esse aqui, quadrilátero ABCD, e os lados que são opostos, por exemplo, AB e DC, são paralelos. Então aqui, ó, o segmento de reta AB, o lado AB, ele é paralelo, esse símbolo significa paralelo, ao seu oposto. Ou seja, esse cara é paralelo ao DC. Beleza? E o segmento AD, que é o outro lado, né? O AD, ele é paralelo ao BC. Então, esse outro par de lados também são paralelos entre si. Então, o AD é paralelo, mesmo símbolo, ao BC. Bem simples. Além disso, os lados que são paralelos, eles possuem mesma medida. Ou seja, este lado aqui, AD, vou chamar de dois tracinhos, ele é igual ao lado BC. Essa é a primeira condição aí, consequente dos lados opostos paralelos. Em que, além de eles serem paralelos, eles são iguais, eles são congruentes. Então, o lado AB é igual ao DC também. AD é igual a BC e AB é igual a DC. Beleza? Bem prático. Além do mais, os seus ângulos internos vão seguir a mesma lógica. Como assim? Esses ângulos opostos aqui, como o ângulo B e o ângulo D, serão iguais. Ó. O ângulo D é igual ao ângulo B. Então, mais uma condição aí do paralelogramo. O ângulo D, ele é congruente ao seu oposto, ao ângulo B. Isso vale também para o A e para o C. Então, o ângulo A, ele é congruente ao ângulo C. Beleza, essas aí são as primeiras propriedades que aparecem do paralelogramo. Então tem aqui também mais uma propriedade bem bacana quanto aos ângulos. Além dos lados paralelos e os ângulos opostos iguais, se a gente traçar qualquer diagonal, aqui por exemplo, se a gente traçar uma diagonal, percebam uma coisa, que esta diagonal dividiu esses dois ângulos aqui em outros dois ângulos menores, certo? Só que o A, ele é congruente ao C, certo? Por causa da condição do paralelogramo. Então, se esse cara é igual ao C, ora, se ele dividiu aqui o ângulo em dois não iguais, esse cara aqui eu vou chamar de alfa e esse outro aqui eu vou chamar de beta, correto? Só que olha só, olha que legal. Se eu tenho um alfa, o ângulo de um tracinho, para chegar a 180 graus, vai faltar um outro ângulo, correto? Se eu tenho aqui o ângulo beta, ângulo de um tracinho, para chegar a 180 graus, vai faltar outro ângulo. Esse cara aqui, como eles são iguais, se aqui é alfa mais beta, do outro lado também vai ser alfa mais beta. Desse jeito. Olha que bacana. Quer dizer que quando a gente traça uma diagonal no paralelogramo, a soma dos ângulos internos do triângulo de cima vai ser exatamente igual ao do triângulo de baixo. Como em qualquer triângulo, vai dar 180. E os seus ângulos da base, ou seja, olhando pela diagonal, eles são iguais ao triângulo do outro lado, certo? Como eles compartilham a diagonal AC, significa que se esse cara é alfa, o do outro lado também é alfa. E se esse é beta, desse cara aqui também é beta. Esta aqui é uma propriedade bem bacana, extremamente importante quanto aos ângulos internos do paralelogramo.
Vão haver vários exercícios nesse capítulo e no próximo que envolvem esta propriedade. Então é bom a gente entender ela muito bem. Bom, já que a gente já começou a falar de diagonais, vamos ver algumas propriedades das diagonais, beleza? Bom, como é um quadrilátero, independente do quadrilátero convexo que for, ele vai possuir duas diagonais, como a gente já viu na definição anteriormente, no capítulo anterior. E no paralelogramo, o que vai acontecer com as diagonais desse cara? O que o fato dele ser um paralelogramo vai implicar nas diagonais? Ora, é bem interessante. Numa diagonal AC e na diagonal BD, quando elas se cruzam num ponto aqui que eu chamei de ponto O, ok? E esse ponto O, ele vai separar cada diagonal em medidas iguais. Como assim? Eu tenho que a medida de A até o O, ou seja, a medida AO, o segmento AO, ele vai ser congruente, ele vai ser igual à medida OC. E a medida BO da outra diagonal, BO, ele vai ser congruente à medida OD. Ou seja, o cruzamento das diagonais, o encontro das diagonais, o ponto de encontro, ele vai tocar exatamente nos respectivos pontos médios. Então, se aqui AO é um tracinho, aqui é um tracinho. Se aqui na diagonal BD, B até O vale 2 tracinhos, aqui também vale 2 tracinhos. Ok? Tornando, então, esses triângulos aqui que sobraram iguais, né? Então, se eu chamar a medida AD de 3 tracinhos, o seu lado oposto, que é paralelo e congruente, eles são iguais, tornam eles triângulos iguais, beleza? Então, o triângulo AOD e o triângulo BOC são iguais. Não só esse triângulo, os triângulos de cima e de baixo também. Então, esse triângulo aqui, ABO e o DOC, também são iguais. O encontro das diagonais do paralelogramo divide a área interna em dois pares de triângulos iguais. Essa é uma propriedade bem interessante, bem bacana também. Então, é interessante que a gente anote isso, certo? O que a gente pode dizer? Que o triângulo AOD, né? O triângulo AOD, ele é congruente ao triângulo BOC, certo? Isso daqui, para provar a congruência deles, a gente pode usar vários critérios aí. LLL, a gente pode usar lado, ângulo, lado, por aí vai. Tem vários critérios de congruência de triângulo que a gente pode usar para provar. Tanto vale para esses caras quanto para o de cima e o de baixo. A gente também pode dizer que o triângulo AOB, ele é congruente ao triângulo DOC. Então tem essas duas congruências aí que a gente pode fazer, beleza? É bem bacana e bem útil se a gente tiver um problema de áreas. Essa informação vale para vários problemas de áreas que a gente pode enfrentar aí. Agora que a gente já viu todas as propriedades pertinentes ao paralelogramo, a gente vai ver os casos particulares de paralelogramos. Atenção, tudo que a gente já viu até agora vão se encaixar em qualquer tipo de paralelogramo. A partir daqui, a gente vai só dar condições novas a esses caras. Vamos começar com o retângulo. O retângulo, ele é um caso particular de paralelogramo. Que tipo de paralelogramo é o retângulo? Retângulo é o paralelogramo equiângulo, ou seja, é o quadrilátero que tem os lados opostos paralelos, normalmente, AD é paralelo a BC e AB é paralelo ao DC, normalmente, só que, nesse caso, os seus ângulos internos são todos iguais. Ele é equiângulo, ângulos iguais. Bom, se todos os ângulos internos do quadrilátero somados dão 360, cada ângulo interno no retângulo vale 90 graus, ou seja, um ângulo reto, que é justamente o que dá o nome do retângulo.
beleza? O que acontece a partir desta nova característica do paralelogramo? Bom, essa característica, equiângulo, vai dar uma propriedade bem bacana pra gente. Segue tudo normal àquela situação sobre os lados opostos, por exemplo, aqui é 3 tracinhos, o oposto, 3 tracinhos, são iguais. Esse aqui é um tracinho e esse aqui também, tudo certo. Só que nesse caso, as diagonais são iguais, ou seja, a distância de A até C, a diagonal AC, ela é congruente à diagonal BD. Se fosse um paralelogramo comum, igual a gente tinha visto anteriormente, tortinho, tudo mais, isso aqui não aconteceria. Mas, no caso do retângulo, as duas diagonais são todas iguais. Bom, se elas são iguais, quando elas se cruzam no pontinho O, o que acontece? Elas formam segmentos iguais, porque, como é um paralelogramo, ainda assim, quando se cruza, divide os segmentos colineares em segmentos iguais, toca no seu ponto médio. Só que esse aqui é 2 tracinhos e aqui também, e elas são iguais, aqui também vai ser 2 tracinhos e aqui também, ok? Galera, existem vários critérios que provam isso daqui, que mostram que isso daqui é uma verdade, através da congruência de triângulos. A gente consegue mostrar essas propriedades, ok? Então, a gente tem aqui o segmento AO, ele é congruente ao segmento OC, que também é congruente ao segmento DO, que por sua vez também é congruente ao segmento BO. Então, todos esses pedacinhos aqui, AO, OC, DO e BO, são iguais, beleza? Não tem nenhuma diferença entre eles. E ainda assim se mantém aquela relação de triângulos, que esse triângulo é igual a esse e esse é igual a esse, beleza? Depois de vermos o retângulo, agora a gente vai para o próximo caso particular de paralelogramo, que é o paralelogramo equilátero, que se chama losango. O losango, ele é um paralelogramo equilátero. O retângulo é um paralelogramo equiângulo, todos os ângulos iguais. E o losango é também um paralelogramo, só que com todos os lados iguais. Ou seja, esse lado AB é igual ao lado BC, que é igual ao lado DC, que é igual ao lado DA. Todos os lados deles são iguais. Bom, todas as propriedades que a gente já viu de quadriláteros e de paralelogramos se mantêm aqui. Então, esse cara daqui é igual a esse cara de cá. E esse ângulo D é igual ao ângulo B. Até então, isso se mantém, que os ângulos opostos A e C são iguais, e que os ângulos opostos D e B também são iguais, certo? Galera, à medida que a gente vai particularizando algum caso, à medida que a gente vai adicionando uma característica nova aos nossos paralelogramos, como equiângulo, equilátero, por aí vai, nós vamos mantendo as propriedades que a gente já viu. Por exemplo, se a gente somar aqui todos os ângulos retos, 90, 90, 90, a gente vai ter 360, porque é um quadrilátero e a gente já viu que todo quadrilátero, somado os seus ângulos internos, vão resultar em 360. As propriedades vão se mantendo e vão sendo acrescentadas coisas novas, pertinentes ao tipo de paralelogramo que a gente está vendo. Bom, nesse caso aqui dele ser equilátero, o que acontece? Bom, o lance é que no losango a gente tem casos bem interessantes com as suas diagonais. Então vamos traçar as diagonais do losango. Traçado então as diagonais do losango, quais são as propriedades novas que surgem aqui? Primeira coisa, as diagonais são bissetrizes dos ângulos a que elas pertencem. Então, se a diagonal BD ela passa por esses ângulos D e B, e esses caras são iguais, ora, ela vai dividir esses caras em ângulos iguais. Por exemplo, se aqui eu chamar de Y, aqui também é Y. Aqui, do outro lado,
também vai ser y, e embaixo também. Esse ângulo aqui é igual a esse, e esse é igual a esse, porque o D é congruente ao ângulo B. Vale para o A e para o C, mas como não é um paralelogramo equiângulo, eles são diferentes. Então, eu vou chamar aqui de x. Aqui é x e aqui também. Dividir o ângulo em dois ângulos menores iguais. E aqui do outro lado, funciona da mesma forma, certo? Aqui é x mais x, aqui é y mais y. E os opostos são iguais. Então, as diagonais do losango são bissetrizes dos ângulos a que elas pertencem. Tem mais uma propriedade bem bacana. A outra propriedade das diagonais é que elas formam entre si ângulos de 90 graus. Então, eu formo 4 triângulos retângulos. Olha que bacana. Eu tenho 4 triângulos retângulos, além de manter aquela condição que a gente falou de que os segmentos da diagonal que se cruzam, eles se cruzam nos seus pontos médios. Então, divide o lado AC em medidas iguais. Se aqui é 2 tracinhos, aqui também é. Se aqui é 3 tracinhos, aqui também é. O losango ele tem várias características bem bacanas. Somados ao que a gente já viu de paralelogramos, as diagonais são bissetrizes aí e são ortogonais entre si. Ou seja, tem 90 graus entre cada uma delas. Essa daí é bem bacana, condição do losango. E o último tipo de paralelogramo que a gente vai ver é uma mistura entre o paralelogramo equiângulo. O último tipo de paralelogramo que a gente vai ver é uma mistura entre o paralelogramo equiângulo, que tem todos os ângulos internos iguais, e o paralelogramo equilátero, que possui todas as medidas dos lados iguais. Se a gente fizer um paralelogramo com essas duas situações, a gente forma o quadrado, que é o quadrilátero regular. Ou seja, é o paralelogramo equilátero e equiângulo. Ou seja, os seus lados, se aqui é um tracinho, AB, aqui também é um tracinho, e aqui também, e aqui também. Os seus lados são todos iguais. Bom, tudo que tem lado igual vai funcionar da forma do losango, mas os seus ângulos internos também são iguais. Então, aqui é 90, aqui também é 90, aqui também é 90 e aqui também é 90. Bom, então, se todos os ângulos internos são iguais, ele vai possuir as mesmas propriedades do retângulo. Então, as propriedades quanto às diagonais e os seus ângulos internos vão ter essas duas condições juntas e as suas consequências. Por exemplo, as suas diagonais. As diagonais do quadrado vão funcionar de acordo com as diagonais do retângulo, ou seja, elas vão se cruzar num ponto O e as medidas delas vão ser todas iguais. Então, se aqui nesse cara ele é 2 tracinhos, esse aqui também é 2 tracinhos, esse aqui também e esse aqui também. Ora, além dele ser equiângulo como retângulo, ele é equilátero como losango. Então, essas diagonais também vão ter essas propriedades. Quais? De serem ortogonais entre si, ou seja, terem 90 graus entre si. E outra condição das diagonais do paralelogramo equilátero é que as diagonais são bissetrizes, ou seja, dividem o ângulo 90 graus, os ângulos internos, em dois ângulos iguais. Ora, quais são os ângulos daqui que foram divididos? Aqui fica 45 graus, que é metade de 90, e aqui também. Então, aqui 45, 45, 45 também, bissetrizes. Todos esses ângulos aqui são iguais, beleza? Então, o quadrilátero ele é bem bacana, ele é bem bonito, porque ele possui essas duas propriedades juntas, tanto de diagonais quanto aos ângulos e aos lados, beleza? Por isso que o quadrado ele é chamado de quadrilátero regular.
E para terminar aí o conteúdo, vamos finalizar bem com áreas. Vamos ver agora então as áreas dos paralelogramas que a gente viu agora, beleza? Nesse capítulo. Vamos começar aí com um paralelogramo qualquer, beleza? Então temos aqui aquela condição desse lado ser paralelo a esse e esse paralelo a esse. Percebam que tem duas linhas tracejadas. Por quê? Olha só, os lados desse meu paralelogramo, vamos supor que aqui seja um lado A e aqui seja um outro lado A. E aqui em cima seja um lado B e aqui embaixo o outro lado B. Como a gente sabe, os lados opostos são iguais. E esta linha pontilhada aqui, percebam que ela é perpendicular à base, ou seja, ela tem 90 graus. Toda linha perpendicular à base que vai até o vértice do lado oposto é a altura. Então, esse cara aqui, essa linha tracejada, ela é chamada de altura. A altura H, a altura é H porque é high, é em inglês. Eu já expliquei isso para vocês. Bom, se aqui é H, aqui também é H. Bom, esse H aqui pode ser projetado tanto do lado de dentro quanto do lado de fora do meu paralelogramo. Então, a distância do vértice até a base tem 90 graus e é chamada de altura. A altura está no vértice até a base. Ela pode ser projetada aqui para fora também. Afinal, o paralelogramo ele faz um bico, ele tem um cantinho para fora, tá bom? Para que serve essa altura aqui? Porque para determinar a área de qualquer paralelogramo, eu preciso usar o valor da minha base e dessa altura. Como assim? A área do paralelogramo é determinada pela base B e a altura H. Base vezes altura. Só isso. Determinar o paralelogramo, basta multiplicar a base vezes a altura. A base sempre vai ser a que estiver ortogonal ou perpendicular à altura. E vice-versa. Então, se eu tenho a altura aqui perpendicular a uma reta, essa reta onde a altura termina vai ser a minha base. Vai ser o valor que eu vou usar para poder achar a área do paralelogramo. Ok? Continuando aqui, temos o quadrado. É um outro tipo de paralelogramo. Entretanto, o quadrado tem todos os lados iguais. Aqui percebam que, se eu desse um nome aos lados, todos eles teriam as mesmas letras. E para determinar a área desse cara, eu vou usar o mesmo esquema. Base vezes altura. Só que quem é a minha base? Ué, a minha base aqui não teria o valor do L? A minha base seria igual ao lado. E a minha altura? Também. A minha altura teria o mesmo valor da base. Ué, a minha base e a minha altura não precisam ter ângulo de 90 graus? Olha o ângulo de 90 graus aqui. Vale tanto para esse lado quanto esse lado. Tanto faz. Se aqui é L que é igual a H, lado do quadrado é igual à altura do quadrado, os dois têm 90 graus, então eu posso usar qualquer um desses para poder me situar. Portanto, a área do quadrado é bem simples. É só multiplicar base vezes altura, ou seja, lado vezes lado. Lado vezes lado, como eles são iguais, produto de dois números iguais, é o número ao quadrado. Então, é lado ao quadrado. Para achar a área de qualquer quadrado, basta pegar a medida do seu lado, que é igual a todos, e multiplicar por ele mesmo, ou seja, elevar ao quadrado. Por isso que se chama quadrado. É bem óbvio, né? Bom, aqui o nosso próximo paralelogramo é o retângulo. Funciona da mesma forma. Eu tenho aqui a minha base B, e minha altura precisa ser perpendicular, ou seja, a minha altura é esse outro lado aqui do retângulo. Minha altura H. Daqui do outro lado eu também tenho H, e aqui em cima eu também tenho B. Ok? Porque os lados opostos são iguais. Ora, então, para determinar o retângulo é só multiplicar esses lados, assim como no paralelogramo. A área do retângulo é base B vezes altura H. Beleza? E por último, losango. O losango, ele é o único diferente desses caras aqui. Como assim?
O losango, ele tem aquele cruzamento de diagonais, correto? Só que eu tenho dois tipos de diagonal. Quais diagonais eu tenho? Eu tenho uma diagonal menor e tenho uma diagonal maior, Dzão. Então, essa diagonal pequena corresponde a essa aqui, e essa diagonal grandona corresponde a essa, ok? Dzinho e Dzão. Nesse caso aqui do losango, para a gente calcular a área dele, é bem bacana, porque eu só vou precisar das diagonais. O losango não usa os lados para poder fazer a área. A primeira fórmula que a gente aprende sobre o losango e a área dele é usando as diagonais. Como é que vai ficar a fórmula da área do losango? A área do losango é igual a sua diagonal grande vezes a diagonal pequena dividido por 2. É só multiplicar a diagonal pequena vezes a grande e dividir por 2. Aí a gente consegue descobrir a área do losango. Recapitulando então, temos aqui a área do paralelogramo qualquer, base vezes altura, é igual à área, pelo menos a fórmula, do retângulo normal. Base vezes altura, base vezes altura. A diferença é que a altura no paralelogramo a gente tem que perceber dessa forma. A gente tem que traçar o pontilhado entre o vértice de cima e a base de baixo, fazendo 90 graus. E o retângulo não precisa disso, porque ele não está inclinado, ele já está retinho. Então o outro lado do retângulo já tem a altura ali, beleza? Vocês usam a mesma fórmula, façam da mesma maneira. A diferença é a maneira como vocês vão olhar para a figura, ok? Então é isso, pessoal. Essa foi a matéria, rapidinha aí, que a gente viu alguns paralelogramos. Os exercícios vão ficar para o próximo capítulo, que é a mesma coisa que esse, só que apenas de exercícios, ok? Mais aquele capítulo de exercícios que sempre tem aí na nossa apostila, tá bom? Então, até a próxima aula, que a gente vai fazer bastante exercício dessa matéria. Um beijo e um abraço. Now the world don't